Graça e paz, meus queridos irmãos. É grande a minha alegria de estar aqui hoje. Quando entrei no estacionamento, eu já falei para minha esposa, quando estava entrando, já estou vendo rostos que eu não conheço. E agora olhando para vocês, tem muitos de vocês aqui que eu não conheço. Isso é um ótimo sinal. É sinal que vocês chegaram depois, e mais pessoas estão chegando. Então, louvo a Deus por isso. Também louvo a Deus pelo progresso de vocês, não apenas em número, mas também em conforto. Glória a Deus pelo ar-condicionado. Ninguém merece. Ninguém merece sofrer com calor. E aqui, a gente sabia que era um micro-ondas, o micro-ondas, a fornalha ardente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero trazer hoje uma mensagem, quero falar com vocês sobre idolatria. E eu vou citar um texto para começar, porque outros eu vou citar durante a minha fala. E se vocês não quiserem procurar, porque é um pequeno livro da Bíblia, lá no fim da Bíblia, é 1 João capítulo 5, versículo 21. João termina a sua primeira carta dizendo: filhinhos, guardem-se dos ídolos, evitem os ídolos. Poderia parafrasear ainda dizendo: filhinhos, afastem-se dos ídolos. É muito importante. Eu peguei também uma ajuda de um autor chamado Tony Evans. Ele me ajudou com algumas ideias também nessa pregação. Então eu já citei o versículo: filhinhos, guardem-se dos ídolos. A idolatria é uma prática e um estilo de vida escravizadores. Eu mesmo, alguns de vocês já me ouviram falar, eu fui muito escravo da idolatria, principalmente da mariolatria. Eu passei 5 anos num convento, num seminário católico, me preparando para ser padre. E eu tinha uma devoção muito profunda, muito séria em relação a Nossa Senhora. E eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, na Assembleia de Deus, eu estava decidido a continuar rezando para Nossa Senhora sem o pastor saber. Pastor, eu não vou deixar a minha mãe querida por nada, mas eu quero ser crente. Agora sou crente, mas a minha mãe querida eu não deixo. E o pastor não tem que saber. E um dia eu estava lá na Embraer, na fábrica de aviões, porque eu fui evangelizado lá por um colega de trabalho. Eu estava sozinho numa sala e eu cantando o hino de Nossa Senhora, porque eu não sabia cantar os hinos dos crentes. E eu estava lá: salve do mar estrela, excelsa mãe de Deus. E o irmão que me evangelizou, ele entrou e me pegou assim cantando. E ele fez uma pergunta para mim: que hino é esse, irmão Paulo? Que hino é esse? Eu fiquei com muita raiva, porque fui pego. Fui pego no ato do crime. Eu fiquei com muita raiva e eu respondi para ele com raiva: isso não é hino de crente, não. E aí ele falou algo que resolveu. Ali acabou a idolatria, a mariolatria. Ele falou assim para mim: e eu pensando que você já estivesse liberto. Aquilo me atingiu, aquilo foi uma punhalada. Eu falei: eu estou liberto sim, e nunca mais. Eu digo para vocês que eu detesto a idolatria. Mas a idolatria é uma prática, é um estilo de vida escravizadores. É tão forte a idolatria que o autor desta carta, 1 João, que escreveu também o Evangelho e escreveu o Apocalipse, 2 vezes ele tentou adorar um anjo. Isso está em Apocalipse 19, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo 8. Mesmo sendo advertido no capítulo 19, olha, você não faça isso. Eu sou um conservo teu, eu sou um colega seu. Nós servimos a Deus. Você adora a Deus. Pois lá no capítulo 22, ele de novo estava numa recaída. Então você vê como a idolatria é uma coisa muito forte, Deus ordenou ao povo de Israel que não fizesse qualquer coisa que se assemelhasse a ele. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo de 4 a 6. A única selfie que Deus tirou em toda a história foi na pessoa de Jesus Cristo.
Então Deus, quando quis mostrar uma foto dele para nós, Ele então nos deu Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai, o que é muito importante. E nós vemos isso em João 14, versículo 9. A idolatria não é uma questão ligada apenas aos povos pagãos, em épocas e lugares remotos. Nós vivemos numa sociedade extremamente idólatra e com muitos ídolos. Um ídolo, o que é um ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que as pessoas veneram, colocam à frente, em lugar de Deus, e se permitem pôr no lugar de Deus. Um homem pode fazer um ídolo do dinheiro, o ídolo pode ser a profissão, a sua segurança, ou então seus prazeres, punhado de coisa. Um autor chamado Westcott, ele afirma: um ídolo é qualquer coisa que ocupa o legítimo lugar de Deus. E todos devemos nos cuidar de não construir, de erigir em nossas vidas um ídolo que expulse Deus da nossa vida, porque Deus não convive com ídolos. Um ídolo é qualquer coisa, pode ser uma pessoa, um lugar, uma ideia que alguém admira e considera como uma fonte, fonte de bem-estar emocional, provisão, força, identidade, saúde e realização. Tudo isso pode ser um ídolo. Os ídolos surgem em todas as formas para competir com Deus, para nos afastar dele e substituir o governo legítimo de Deus na nossa vida. O ensino de Deus é a manifestação, o reino de Deus é a manifestação visível do seu governo sobre todas as áreas da nossa vida. Agora, Satanás e seus demônios, eles agem para afastar da verdade, para nos afastar da verdade e nos fazer regredir. Cada caminho errado, deixa eu ver se eu melhoro aqui a iluminação para mim. Cada caminho errado, cada decisão contrária à vontade de Deus, tem um ídolo envolvido. Quando nós pecamos um caminho errado, e pegamos um caminho errado, então voltar já é progresso. Se você está num caminho errado e você dá meia volta e começa a voltar, isso já é um progresso. Para reverter a situação, é preciso reconhecer o caminho errado. E eu quero falar de um homem na Bíblia, que foi talvez o homem mais ímpio da história, o mais ímpio da Bíblia. Eu quero falar com vocês de Manassés. E essa história está registrada em 2 Crônicas, no capítulo 33. Ele é considerado o pior rei da história de Israel. Eu me lembro em 1974, quando Billy Graham esteve no Maracanã, numa das noites ele pregou sobre Manassés. E foi uma pregação muito impactante. Manassés se tornou rei quando ele tinha 12 anos e ele reinou por 55 anos. Ele foi criado num lar temente a Deus, rodeado de influências positivas. Por exemplo, em 2 Crônicas 29, nós encontramos um relato sobre a vida de seu pai, o rei Ezequias, que foi um homem temente a Deus e obediente. Em 2 Crônicas 29, 2, a Bíblia diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, para Manassés, não lhe faltou um bom exemplo. Ele teve a chance de aprender a fazer o que é certo. Entretanto, pais piedosos não garantem filhos piedosos. A gente vê isso, por exemplo, na própria história de Samuel, profeta Samuel. A Bíblia diz que seus filhos eram filhos de Belial, mas ele foi um homem de Deus. E ninguém teve um pai melhor do que Adão e Eva. E olha no que deu. Então, nem sempre pais bondosos, piedosos, garantem filhos também piedosos. Cada um vai ter que se relacionar com Deus e assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Então, não lhe faltou bom exemplo. Manassés escolheu o contrário. Olha o que diz 2 Crônicas 33, 2. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele foi atraído pelo povo e cedeu às pressões da cultura ao redor. E para Deus eram práticas detestáveis.
Se fosse hoje, Manassés seria muito popular. Muitos diriam que o que ele fazia era só diversão, liberdade de expressão, era o politicamente correto e que cada um tem a sua forma de ver as coisas. Aquilo que Deus diz que é detestável, a cultura atual diz que é legal. Deus condena, a palavra de Deus condena o aborto, mas tem muita gente que defende. A palavra de Deus condena o relacionamento homoafetivo, o casamento homoafetivo, mas tem muita gente que defende. A palavra de Deus condena ideologias de gênero, mas tem muita gente que defende isso. Então tem muita coisa hoje na sociedade, e nós somos parte de uma sociedade doentia, uma sociedade que se rebelou contra Deus, uma sociedade que vive na insensatez, e uma sociedade insolente, que ela se rebela contra Deus. Se existissem mídias sociais na época de Manassés, ele teria tido milhões de compartilhamentos, ele teria milhões de curtidas, ele teria milhões de seguidores. Ele era o cara da época. Ele estava assim, comandando a rebelião da nação, e ele fez isso. Manassés, ele rompeu com o estilo de vida do seu bom pai. Veja, 2 Crônicas 33, de 3 a 6. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalaíns e fez postes sagrados. Ele inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, ele prestou culto, e aqui entra a astrologia, uma prática também condenada nas Escrituras. Ele construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Ele chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Ele praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele pecou individualmente e também institucionalmente. Um homem como esse tinha que ir direto para o inferno. Ele fez de tudo. Ele fez de tudo. É enorme a influência que a igreja sofre hoje da cultura atual. As pessoas estão trazendo para dentro da igreja todos os tipos de coisas detestáveis, num espaço onde deve imperar a obediência a Deus e a sua palavra, e submissão à palavra de Deus. E hoje nós vemos isso acontecendo em larga escala na nossa nação. Eu vou mencionar algumas coisas que hoje as igrejas estão acolhendo: adultério, divórcio, por motivos fúteis, visto como algo normal, fornicação, mentiras, fofocas. Tem até programa de TV, né? Fofocando, e assim, futricando. Alcoolismo, pornografia, ficar, você já sabe o que é. Viver juntos sem serem casados, ideologia de gênero, casamento homoafetivo, a cultura do aborto, porque Manassés matou seus filhos, o universalismo, a crença de que todo mundo vai ser salvo. Isso não é verdade. Eu sei que existe aí talvez um politicamente correto, uma pitada de amor, mas nem todos serão salvos. Jesus diz: estreita é a porta que conduz à vida e poucos entram por ela. Estreito é o caminho que conduz à vida e poucos andam por ele. Então, nem todos serão salvos. Então, o universalismo não tem base nas Escrituras. Pastores que atacam a Bíblia e suas doutrinas. Como eu ouvi há pouco tempo um pastor dizendo num programa de rádio, né? Eu dou mais valor ao amor do que a palavra escrita. É um absurdo quando você ouve um pastor. Na verdade, aquele pastor que falou isso é um pastor apóstata, que já se desviou, já caiu há muito tempo e tornou-se uma desgraça para o mundo evangélico, infelizmente. Além disso, há os objetos de culto que são trocados por dinheiros, tais como rosa ungida, chave da vitória, tapete ungido, toalhinha e assim por diante. É uma infinidade de coisas, e que vocês podem ver muitas dessas coisas lá no Crente Aranha e em outros lugares. É só entrar lá no Instagram e você vai ver um punhado dessas aberrações. Mas por que as igrejas estão cedendo a essas coisas? Por que as igrejas estão abrindo as portas para essas coisas? Eu vou dizer para você: por dinheiro, por público, por popularidade, né? Nós queremos mais gente, nós não podemos ofender ninguém, nós abraçamos a todos, nós somos uma igreja inclusiva.
Quando eu ouço falar de igreja inclusiva, é a igreja que inclui o pecado. É para incluir o pecado também. Inclui tudo, e até o pecado. Uma igreja está encrencada quando ela se submete do púlpito aos bancos, aos assentos, às pressões da sociedade. Não se engane, a sociedade atual é aqui no Brasil, é na Europa, na América do Norte, em toda parte. A grande parte da sociedade não quer mais nada com o Evangelho. E muitos que eram evangélicos se distanciaram, abraçaram o secularismo, a rejeição do sagrado, a rejeição do religioso. A Europa está acabada espiritualmente, né? E isso se espalha por todos os lugares. Os ídolos, meus irmãos, não são apenas de madeira, de gesso, de metal ou de tecidos. Eles estão mais sofisticados hoje. Ídolos sociais, educacionais, ídolos do entretenimento, ídolos do gênero, do esporte, ídolos políticos, ídolos econômicos, e a própria política acaba se tornando um ídolo. Veja, os ídolos humanos. Um exemplo está lá em Atos capítulo 12, quando Herodes se vestiu de uma roupa muito chique, né? E que a roupa dele brilhava, e ele foi a público fazer um discurso, e o povo gritava: é voz de Deus e não de homem, né? E porque a Bíblia diz, porque ele não deu glória a Deus, Deus o feriu e ele morreu de bichos. Flávio Joséfo conta que ele morreu 5 dias depois. Ele foi acometido de uma enfermidade no abdômen, na barriga, e as suas entranhas se apodreceram, e ele morreu 5 dias depois, porque ele não deu glória a Deus. Há um autor chamado Michael Green, ele conta que o imperador romano exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Hitler declarou ser o enviado, Adolf Hitler declarou ser o enviado do Todo-Poderoso e o fundador do reino de 1000 anos. Os nazistas morriam invocando o seu nome, e a sua personalidade era considerada transcendente. O mesmo aconteceu com Mao Tse-tung da China. Ele não era apenas um líder, ele era uma divindade. Ele foi adorado. As pessoas na China se ajoelhavam diante dele e recitavam seus pensamentos. Eles acreditavam que ele as curava através das mãos de um médico, de um cirurgião. Mao Tse-tung tomou o lugar de Deus. Veja hoje a idolatria moderna. As pessoas passam muito tempo, todos os dias, rolando a tela do celular, vendo as postagens e fotos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok e outros. São bilhões de internautas seguindo pessoas tolas, pessoas idiotas, pessoas burras, pessoas vazias, pessoas loucas e indecentes. São essas pessoas que são seguidas e que têm milhões de seguidores. Tem todas essas qualidades. Eu sei que a internet tem coisa boa. Eu sei que nas mídias sociais tem coisa boa. Eu sei que tem homens e mulheres que fazem vídeos com conteúdo, mas tem muito lixo. E muita gente fica mais no lixo mesmo. E isso tem produzido crentes fracos. Essa questão de ir atrás de quem é vazio, de quem não tem nada para compartilhar. Gente derrotada na vida, gente afastada de Deus. E isso tem produzido crentes fracos, anêmicos espiritualmente, vazios, infrutíferos e sem testemunho. Eu temo que muitos crentes hoje partirão para a eternidade sem qualquer interesse de ganhar uma alma sequer para Jesus. E tem crentes que passam 1 ano, 2, 3, 10 anos sem falar de Jesus para qualquer pessoa. É lamentável, mas é o que acontece hoje. Há um esfriamento espiritual. O tempo é um tempo desértico, é um tempo arenoso, e nós precisamos de um avivamento, de um derramamento do Espírito Santo na nossa nação, na nossa vida, em toda parte. Existe a questão também da egolatria, que é a adoração de si mesmos. Nós idolatramos a nós mesmos, o desejo de ser visto, de ser lembrado, seguido, curtido, compartilhado, reconhecido, promovido, etc. Vamos ver quantos seguidores eu ganhei. Mas perdi alguns. Oh, meu Deus, não podia ter perdido, mas já entrou uma turma, e assim por diante. Tem gente que fica só em cima disso. Fica fazendo igual Pedro lá em João 21, foi contar os peixes, 153 grandes peixes, como se Jesus dissesse para ele, não está lá, mas é só para ilustrar: Pedro, para de contar peixe, vem para cá, vamos conversar.
Vamos conversar. Então tem gente assim, presa nessas coisas. E o narcisismo, né? Narciso, na mitologia, ele era tão bonito que ele se apaixonou pela própria, ele deixou a garota que ele queria, que ele gostava, ela gostava dele, mas ele a deixou porque ele se apaixonou por si mesmo. E ele era bonito demais, de fato, mas ele se apaixonou por si mesmo. E um dia ele viu o reflexo dele na água, ele olhou o rosto dele na água, e ele não resistiu e morreu afogado. Pode um negócio desse? Agora olha para o mundo evangélico hoje. Os pastores querem elogio, ostentação. Agora estão fazendo até estátua para pastor. Antes dele morrer. Eu acho que não deve fazer nem depois que morrer. Porque quem deve ser lembrado, o nosso olhar deve ser para Cristo Jesus e não para a carne. É muita carnalidade, é muito egoísmo hoje no mundo evangélico. Pastores que você chega lá na igreja dele, está tudo forrado os corredores, diploma disso, diploma daquilo, cidadão daqui, cidadão dali. É uma coisa terrível. E todo mundo tem que ficar elogiando o nosso grande pastor. Todo mundo que fala em público tem que falar dele. O homem de Deus, o profeta de Deus, o homem que veio mudar o Brasil, o profeta do Brasil, tudo isso. Não precisa disso. Eu já falei lá na nossa igreja, lá na ICT. Eu não quero que vocês comecem a fazer isso. Me chame de irmão Paulo, me chame de pastor Paulo, me chame de Paulo. Mas não venha com essas coisas para o nosso lado, porque quem precisa ser exaltado é Jesus de Nazaré, como João Batista escreveu. Convém que eu diminua e que ele cresça. É uma doença, uma psicopatia, é uma coisa terrível. Esses líderes doentes que querem o tempo todo ser reconhecido e querem ter carrão, e aí vão comprar relógio de 150 mil, de 200 mil. Para que eu preciso de um relógio de 200 mil? Isso está errado. Nós vivemos numa sociedade hoje que luta para sobreviver. As igrejas estão cheias de pessoas que têm dificuldade de pagar as contas, têm dificuldade de comprar comida, e os líderes ostentando. É uma vergonha. Deus não vai deixar isso passar. Deus vai tratar de tudo isso. Então a egolatria está muito difundida hoje no nosso meio. Existe a idolatria do corpo e a cultura da sensualidade. E não é difícil identificar um ídolo. É quando uma garota ou um garoto, o cabelo, a unha, a maquiagem, a comida, a bebida, a roupa e a imoralidade sexual, etc., se tornam mais importantes do que Deus. Tem tudo isso. Então a sensualidade é demais, a idolatria do corpo. Tem os garotos lá na nossa igreja que eles estão fazendo exercício físico. Aí a gente percebe que eles vão ficando mais fortinhos. Eu cheguei num deles e falei assim, não vai longe demais não, porque fica feio. De repente você está igual um caranguejo. E aquelas calças apertadíssimas, perna de frango, né? Perna de frango. Aquelas assim, falei, não fica bonito. Para a mulher é pior ainda. Não estou dizendo que não pode fazer exercício, que não deve esculturar o corpo. Eu acho que deve, eu já fiz isso. Agora não precisa mais. Mas, se você fizer demais e começa, você vai virar um monstro. E aí não é nada bonito, não é nada elegante também. Então a idolatria do corpo é uma coisa muito séria, né? Essa cultura da sensualidade, a forma de se vestir, tudo isso é uma forma de idolatria. Um conhecido autor, já falecido, o Tim Keller, ele disse: se o seu Deus nunca o contraria, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Seu Deus é o espelho. Olha que coisa tremenda. Se o seu Deus nunca o contraria, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. O seu Deus é o do espelho. O Deus da Bíblia não tolera a competição. Deus nunca será bem-vindo num ambiente com ídolos. Toda vez que uma pessoa abraça, não tem nada a ver com o nome da igreja, toda vez que uma pessoa abraça algum tipo de idolatria, ela se torna inimiga de Deus. Tiago fala isso no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros,
Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus, faça inimigo. Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Toda vez que uma pessoa abraça a idolatria, ela caminha na direção errada. Foi assim que Manassés caminhou. Segundo Crônicas 33:9 diz: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Deus falou com Manassés para trazê-lo de volta, mas ele não quis ouvir. Está lá em 2 Crônicas 33, 10 e 11. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não deram atenção. Por isso Deus enviou contra eles os comandantes do exército dos reis da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz, como que foi um anzol no nariz, e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Então veio aí a ação de Deus contra Manassés. E aí Deus então mudou a estratégia, colocando numa situação em que ele passaria a ouvir. E Deus faz isso. Se você endurece a cerviz, não, porque a cerviz é o osso aqui, atrás do nosso pescoço, que nos permite fazer isso. Sim, Senhor, sim, Senhor. Mas se você endurece, Deus vai pegar você, vai quebrar de vez. E ele fez isso com essa turma. Se você olhar no final do livro de 2 Crônicas, é muito triste que a gente lê ali. E o Senhor enviou os seus profetas, e madrugando, e falando, e exortando, e alertando, porque o Senhor amava o seu povo. Mas o povo, eles mofaram os seus profetas, mataram os seus profetas, rejeitaram a sua palavra, até que nenhum remédio houve. Não houve mais remédio. Aí eles foram para o cativeiro, Deus tratou. Então Deus mudou a estratégia, colocando numa situação em que ele passaria a ouvir. Deus sabe beliscar as pessoas para que elas acordem. Se você não quiser acordar, Deus vai lá e te belisca. Quando quer, ele permite a desordem nas nossas vidas para nos trazer de volta. Observe o texto. O Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria. E aí nós vemos que até os ímpios obedecem às ordens de Deus quando ele quer disciplinar o seu povo. Nós vemos em Hebreus 12, versículo 6, que diz que Deus disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus não é mesquinho, mas se não ouvirmos quando ele fala, a sua disciplina será inevitável, ela será certa. Manassés sofreu para aprender. Deus o colocou de joelhos, nadou lá na prisão, ele se humilhou e ouviu Deus. Deus destruiu a sua independência e a sua autossuficiência. O que diz a Bíblia sobre isso? Eu vou citar alguns textos. Salmo 138, versículo 6. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Provérbios 3:34. Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, ou no tempo devido, ele exalte você. Eu acho isso muito interessante. Muitas pessoas gostam de citar esse versículo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo exaltará vocês. Mas lembre-se, no tempo de Deus. Senhor, eu já me humilhei, não vai me exaltar? É no tempo de Deus. Aí virá a bênção do Senhor. A maioria das pessoas não vê o orgulho, a independência de Deus como pecado. Manassés se curvou ao orgulho e isso foi a sua derrota. E lá do fundo da prisão, ele se humilhou, diante de Deus, ele se arrependeu. Qual foi o resultado? Veja o resultado do seu arrependimento em 2 Crônicas 33, versículos 12 e 13. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus.
Olha, se Deus pedisse a minha opinião naquela hora, eu votaria, o meu voto seria contra. Senhor, esse homem aprontou demais, só matou os filhos, queimou os filhos diante de ídolos, fez seus filhos passar pelo fogo, quer dizer, matou os seus filhos. Esse homem, Senhor, abominou o templo, afrontou o Senhor, colocou coisas lá dentro do templo para te afrontar. Acaba com ele, Senhor. Graças a Deus, para o bem de vocês, eu não sou o Senhor, e para o meu próprio bem eu também não sou. Então nós vemos na questão do Manassés, o Senhor o levou de volta. Deus reverteu a vida e a situação de Manassés. Deus não disse para Manassés, eu te perdoo, mas você vai ficar nessa por resto da vida. É assim que nós fazemos, né? Eu te perdoo, mas não conta mais comigo. Eu te perdoo, mas a gente não caminha mais junto. Eu te perdoo, mas eu não quero mais nada com você. Deus não fez isso com Manassés. Deus reverteu. E ele disse, eu perdoo você. Mas Deus não disse para ele, mas você vai passar a vida toda no exílio. Por quê? Porque a restauração de Deus só é possível por causa da sua graça, que é favor imerecido, por causa da sua bondade, da sua compaixão e misericórdia através de Cristo. E não importa o quão fundo você desceu, que Deus não possa alcançar você. Não importa o quão distante você se encontra, que Deus não possa trazer você de volta. E não importa o quão sujo você esteja, que o sangue de Jesus não possa te purificar. Não me importa com o que você já fez, o que você já aprontou na vida. O que realmente importa é o que Cristo fez. E não há nada que você possa fazer para mudar o seu quadro, para você se salvar, para você receber a vida eterna, porque tudo já foi feito por Cristo na cruz. A sua obra foi completa, cabal, e nós não temos que acrescentar mais nada. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós pregamos a suficiência de Cristo, que Ele tem poder para salvar, e Ele é poderoso para salvar e pode salvar totalmente todos que se achegam a Deus através dele. Amém, meus irmãos? Então fiquemos com essa palavra em nome de Jesus. Amém.